Oi, gente. Eu estou aqui com várias notícias que mostram que o Trump, sem querer, está beneficiando o Brasil, o Canadá, o México e os BRICS. Para entender tudo isso, você vai ter que assistir o vídeo até o final. São várias notícias diferentes. É muito importante vocês compartilharem para as pessoas a gente se deliciar um pouco de como líderes da extrema-direita, sem querer, de forma não intencional, acidental, estão beneficiando os governos democráticos de centro-esquerda, em alguns casos nem tão centro-esquerda assim. O governo do Canadá é um governo liberal, liberal social, centro-direita, mas é muito melhor do que a alternativa que estava lá de direita, que acabou sendo derrotada, a alternativa conservadora. Enfim, vamos falar um pouco sobre isso, porque a primeira coisa é que os grãos dos Estados Unidos, segundo a China, são facilmente substituíveis. Venda de soja do Brasil cresceu em meio à guerra comercial. Sim, um dos produtos que a China mais compra dos Estados Unidos é a soja. Uma das principais produções brasileiras é a soja. O que foi que a China fez? Eu não preciso dos Estados Unidos. Eu posso comprar com meu parceiro comercial Brasil, que faz parte dos BRICS. Você, Estados Unidos, é absolutamente dispensável. Quer aplicar tarifas altas sobre as nossas exportações? Nós podemos também não comprar nada de vocês, Estados Unidos. Então, assim, uma das coisas que os Estados Unidos, e sob Trump, está demonstrando é que ele pode ser, em muitos casos, transformado em irrelevante. Oh, coisa boa! E se vocês acham que essa é a única notícia sobre a soja, tem aqui, ó. Soja brasileira amplia protagonismo após tarifa de Trump. Exportações da China crescem quase 50%, Provoca disparada nas exportações brasileiras de soja para a China. Mas não é só a soja. E o governo brasileiro está negociando com os chineses para facilitar outras parcerias. Fica até a pergunta para o agronegócio se o agronegócio vai agradecer ao Lula, Não vai. O agronegócio no Brasil é golpista. A gente sabe disso. Mas não deixa de ser interessante, Mas a outra notícia tem a ver com os BRICS, que é o grupo de países econômicos poderosos, envolve a China, a Rússia, o Brasil, a Índia, mas que não fazem parte daqueles países tradicionalmente chamados, entre aspas, de primeiro mundo, mas são economicamente poderosos. O que é que os BRICS estão declarando? Estão rejeitando o protecionismo, mas especialmente entre quem? Entre eles, se fortalecendo. Essa é uma reportagem da Carta Capital sobre isso. E na CNN diz: Trump faz com que os BRICS assumam a posição mais importante, diz especialista. Especialista afirma que ações do presidente americano elevaram a importância do bloco econômico, beneficiando especialmente a China. Só vou fazer uma pequena divergência aqui com o especialista consultado o professor Marcos Vinícius Freitas. Não beneficia só a China, não. Ou nem diria especialmente. Sabe qual é um país que sai muito beneficiado? Nós. O Brasil. Porque o Brasil vai ter a oportunidade agora de ter parcerias com a China que talvez fossem difíceis de acontecer. Não só na produção de soja, mas em outros produtos. Inclusive, o Brasil pode ter um salto tecnológico se souber aproveitar esse momento para não apenas produzir commodities, E também desenvolver uma produção nacional de tecnologias verdes, nas chamadas tecnologias de energia limpa, enfim. Mas tem mais sobre isso. BRICS alfinetam Trump e Israel após a reunião de ministros no Rio. Os ministros das Relações Exteriores dos BRICS se reuniram no Rio de Janeiro, no dia 28 e 29 de abril, para discutir o futuro do bloco, E terminou com alfinetadas contra o presidente dos Estados Unidos e ações de Israel na faixa de Gaza, o encontro dos ministros das Relações Exteriores, Depois do evento, uma declaração conjunta foi emitida, Enfim,
pela presidência dos BRICS, que está sob a responsabilidade do governo brasileiro desde 1º de janeiro de 2025. No documento, né, eles reiteram cooperação política, econômica e cultural dos BRICS. Além disso, abordaram temas como a guerra tarifária e deram pancada no Trump. O Trump está ajudando a fortalecer o bloco econômico dos BRICS. É bom demais. É bom demais. Mas você acha que acabou por aí? Não acabou por aí. Os representantes dos BRICS agora planejam e preparam uma resposta conjunta ao tarifaço do Trump. Ou seja, os BRICS estão trabalhando para isolar os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai começar uma guerra comercial que pode lançar o mundo numa recessão? Nós juntos, Brasil, Índia, Rússia, China, podemos ter um bloco econômico capaz de fazer frente. E aí a China consegue aliados poderosos em conjunto, né, na guerra comercial. Que eu já expliquei aqui, a China tem enormes vantagens nessa guerra comercial. A China pode, vou dar um exemplo de uma coisa que a China pode fazer, transformar os benefícios sociais do país em maiores, ou seja, ampliar o investimento em saúde pública, ampliar o investimento em educação pública, melhorar sua rede de proteção social, seu estado de bem-estar social. Eles podem investir nisso pesadamente. Com isso, ampliar também o consumo nacional, porque aí as pessoas precisam gastar menos dinheiro em saúde, em educação e outras coisas, vão ter mais dinheiro para consumir. E aí, ao ampliar o consumo, aumentar o investimento na China. E a China precisa muito menos dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam da China. Sabe quanto a China depende dos Estados Unidos? As exportações chinesas? 12%. 12%. São exportações relevantes? São. Mas tem o resto do mundo todo, né? O mundo todo, para ela exportar. E ela pode, inclusive, ampliar o consumo interno. Então, isso daqui mostra. E o delírio do Trump é o seguinte: o Trump está dizendo que manda no país e no mundo, né? Manda no país e no mundo. Esse tipo de delírio aqui é o delírio de um império moribundo, decadente. Um império que está em declínio, né? Os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, tem um poderio militar muito grande, verdade, mas está em declínio. E quando um império entra em declínio, sempre aparecem as lideranças, né, que soltam as bravatas, que vêm de arrogância para substituir seu próprio fracasso. Porque é isso que o governo Trump está fazendo, fracassando. Ele, inclusive, recentemente tentou culpar o Biden pela queda do PIB, porque nos Estados Unidos o PIB caiu, né? Teve uma retração aí, entrou em negativo, 0,3 negativo o PIB. E o PIB estadunidense, se essas tarifas forem mantidas, ele vai ser ainda mais negativo no segundo semestre. O pior do tarifaço ainda não chegou, porque os preços, ainda tem muito estoque antigo, então os preços não dispararam com o estoque novo. E vai ter crise de desabastecimento, prateleiras vazias em supermercados, porque muitos importadores chegaram à conclusão de que o que eles importam não vale a pena importar. Então, a importação, né, para dentro dos Estados Unidos de produtos despencou. Isso vai ter efeitos deletérios sobre a economia estadunidense durante meses, até o final do ano. Pode ser que estadunidenses tenham dificuldade no final do ano de comprar presentes de Natal. Gente, E o Trump ainda impulsionou a vitória da centro-esquerda no Canadá, né? Aqui está classificado como centro-esquerda, é de centro, né? Os liberais democratas de lá, enfim, não é essa maravilha toda não, mas eles são muito melhores do que os conservadores, né? E o Partido Liberal do atual primeiro-ministro Mark Carney venceu as eleições no Canadá na segunda-feira. E isso teve uma ajuda grande do Donald Trump, porque ao antagonizar o Canadá, né, e o Partido Conservador Canadense ser simpático ao Trump, o que foi que aconteceu? O público canadense entrou no modo patriotismo on, em defesa do país e contra qualquer político que
seja simpático ao Trump. Então os políticos da chamada centro-esquerda, né? Chamaria mais ali de oscilando entre centro-esquerda e centro-direita, mas enfim, desse Partido Liberal, eles acabaram sendo catapultados porque fizeram oposição ao Trump. Mas não é só lá. Ajudou a popularidade da presidente de esquerda do México, porque fez oposição ao Trump por causa das agressões. E, para completar, a pesquisa Atlas apontou recuperação da popularidade de Lula. Todos os links vão estar no comentário fixado. Mas por que no México, no Brasil, no Canadá, essas lideranças cresceram em popularidade? Porque elas enfrentaram o Trump. Um dos motivos foi esse. Porque elas bateram de frente. Porque elas não se submeteram. E isso fez com que, especialmente no Canadá e no México, especialmente lá, no Brasil tem outros fatores que pesam mais, não é? A recuperação da popularidade do Lula tem a ver com o desgaste da extrema-direita e tem a ver também com o fato de que o governo Lula está propondo agora a isenção de impostos para quem ganha até R$5 mil, entre outras coisas que contribuem para uma recuperação de popularidade. Mas no caso do Canadá e no México tem muito a ver com o Trump. Porque as agressões que o Trump fez a esses países, a liderança desses países que são hostis ao Trump reagiram. E isso fortaleceu a popularidade deles. Então, de uma forma meio translocada, né, o Trump está ajudando bastante os BRICS, o Canadá, o Brasil, a soja brasileira, o agro brasileiro. Né? E quem está ajudando o agro indiretamente é Lula e a China. O agro vai ter que agradecer muito aos comunistas chineses, né? Aí vai um pouco de humor, realmente. Mas enfim, é o que tínhamos para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilhe. Quem sabe vire membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.